Parte 2. Os desafios para os profissionais de marketing no mundo digital. Capítulo 2. O abismo entre gerações. Marketing para Baby Boomers e as gerações X, Y, Z e Alpha. Um gerente assistente de marketing de 25 anos foi escalada para criar um anúncio impresso para um produto novo dirigido aos millennials. Após realizar entrevistas com uma amostra de clientes em potencial, ela produziu um anúncio belíssimo, com um visual atraente e uma frase curta acompanhada de um link para um site com uma chamada para ação. O que ela não esperava era que seu gerente de marketing, de 50 anos, fosse reclamar da falta de detalhes sobre características, vantagens e benefícios do produto naquele anúncio. Por achar que o gerente não compreendia a abordagem de marketing minimalista voltada para os millennials, ela pediu demissão, confirmando ironicamente a ideia pré-concebida do gerente de que os subordinados mais jovens são avessos a críticas. Descompassos entre gerações como esse têm acontecido em muitas organizações. No mundo inteiro, os profissionais de marketing se deparam com o desafio de atender 5 gerações diferentes: os Baby Boomers, as gerações X, Y e Z e a geração Alpha. As 4 primeiras compõem a atual força de trabalho. A maioria dos Baby Boomers ainda está atuante no mercado, mas atualmente é a geração X que detém a maior parte dos postos de liderança em todo o planeta. A geração Y representa a maior fatia da força de trabalho, ao passo que a geração Z é a que mais contribui com novatos. São gerações com níveis diferentes de domínio das tecnologias. Observar esse mercado pela lente geracional vai ajudar os profissionais de marketing a compreender melhor de que forma implementar o marketing 5.0 tendo em vista as novas tecnologias. Os desafios de atender diferentes gerações. Cada geração é moldada por um ambiente sociocultural e uma experiência de vida diferentes. Vejamos, por exemplo, a geração X. Ela cresceu com menos presença paterna e materna, seja porque os pais se divorciaram, seja porque ambos trabalhavam fora. No início da idade adulta, sofreu a influência cultural dos clipes da MTV e, consequência, a geração X dá mais valor ao equilíbrio entre vida profissional e pessoal do que as gerações anteriores e é considerada mais independente e criativa. Na vida adulta, conheceu o mundo sem e com a internet, o que lhe permitiu adaptar-se bem tanto ao ambiente de trabalho tradicional quanto ao digital. Cada geração também tem preferências e atitudes distintas em relação a produtos e serviços, o que leva os profissionais de marketing a reagir com diferentes ofertas, experiências do cliente e até modelos de negócios. A geração Y, por exemplo, dá mais importância à experiência do que à posse. Prefere andar de Uber a ter um carro. Essa preferência levou à ascensão de todo tipo de serviço sob demanda. Os modelos de negócios também evoluíram da venda de produtos para a venda de assinaturas. A geração Y prefere o streaming no Spotify à compra de um álbum ou CD do seu artista preferido. Apesar da compreensão das necessidades distintas de gerações diferentes, a maioria das empresas não se encontra bem posicionada para atender a todas. Muitas vezes, as companhias estão presas a um portfólio rígido de produtos e serviços que não permite customização para cada geração. Isso as força a atender apenas 2 ou 3 gerações ao mesmo tempo. As companhias também sentem dificuldade de adaptar-se ao ciclo de vida mais curto dos produtos, ensejado pela constante mutação das necessidades e dos desejos das gerações mais jovens. Muitas empresas de todo tipo de setor, automotivo, eletrônicos, alta tecnologia, bens processados, moda, sentem a pressão para desenvolver novos produtos rapidamente, tirando proveito de janelas bem curtas. A seleção de mercados-alvo também cria um dilema, já que a maior parte do valor continua a ser criada quando as marcas atendem os Baby Boomers e a geração X, com sua abundância de recursos e elevada disposição para gastar. Mas a maior parte do valor das marcas é criada quando estas
são endossadas pelas gerações Y e Z, com o fator da influência e do conhecimento digital. E o mais importante, as gerações Y e Z estão começando a influenciar os pais baby boomers e a geração X em muitas decisões de compra. As empresas precisam encontrar o equilíbrio entre dois objetivos: maximizar a criação de valor no presente e começar a posicionar as marcas para o futuro. As 5 gerações. Acreditamos que cada cliente é único e que, com apoio tecnológico, o marketing um dia se tornará um para um, isto é, movido pela customização e pela personalização em nível individual. No futuro, os profissionais de marketing atenderão segmentos de um só cliente, cada um com um conjunto próprio de preferências e comportamentos. No entanto, é útil analisar a direção geral da evolução do marketing, observando o mercado mainstream que as empresas atenderão no futuro. Compreender a transformação demográfica coletiva do mercado é a maneira mais fundamental de prever para onde o marketing está se dirigindo. A fatia geracional é uma das formas mais populares de segmentação do mercado de massa. A premissa é que as pessoas que nasceram e cresceram no mesmo período vivenciaram os mesmos eventos significativos, compartilham assim as mesmas experiências socioculturais e apresentam a maior probabilidade de ter o mesmo conjunto de valores, atitudes e comportamentos. Atualmente, 5 grupos geracionais coexistem: os baby boomers, as gerações X, Y e Z. E a geração alfa, ver figura 2.1. Baby boomers, uma potência econômica que envelhece. Os baby boomers nasceram entre 1946 e 1964. O termo baby boom se refere à alta taxa de natalidade dos Estados Unidos e em várias outras partes do mundo, que se seguiu ao fim da Segunda Guerra Mundial. Com a segurança e o crescimento econômico do pós-guerra, muitos casais resolveram ter filhos, que se tornaram o principal mercado-alvo do marketing na época. Figura 2.1. As 5 gerações e suas marcas preferidas. Definição-chave: Baby Boomers, potência econômica envelhecendo. Geração X, os filhos do meio, que lideram. Geração Y, os millennials, que perguntam por quê? Geração Z, primeiros nativos digitais. E geração Alpha, filhos dos millennials. Preferência da marca: marcas consolidadas, marcas experimentais e marcas envolventes. Os primeiros boomers, que eram bem jovens nos prósperos anos 1960, cresceram em famílias relativamente abastadas. Sua adolescência, porém, foi atravessada pelas tensões sociopolíticas da década. Em consequência, costumam ser associados ao movimento da contracultura nos Estados Unidos e em outros países ocidentais. Muitos conceitos anti-establishment, como o ativismo social, o ambientalismo e o estilo de vida hippie, surgiram nessa época. O movimento da contracultura foi reforçado pelo advento da televisão e da publicidade, assim como pelo movimento da nova Hollywood no cinema. Ao contrário dos primeiros boomers, os boomers tardios, também conhecidos nos Estados Unidos como geração Jones, viveram dificuldades econômicas durante a adolescência, nos turbulentos anos 1970. Com ambos pais trabalhando, tinham uma vida mais independente e precisaram trabalhar mais no início da carreira. Essa subgeração dentro dos baby boomers foi precursora da geração X, com a qual compartilha muitas características. Pelo tamanho absoluto e por causa do boom econômico americano do pós-guerra e na época em que estavam crescendo, os baby boomers se tornaram uma das maiores potências da economia. Ao longo de várias décadas, eles foram o foco dos profissionais de marketing, antes de serem numericamente superados pela geração Y. Atualmente, por terem uma vida mais longeva e saudável, cada vez mais baby boomers adiam a aposentadoria e prolongam a carreira profissional para além dos 65 anos. Ainda ocupando cargos executivos nas empresas, são muito criticados pela geração mais jovem por sua falta de disposição em adotar novas tecnologias e romper com as ideias corporativas pré-concebidas.
Geração X e os filhos. Geração X, os filhos do meio que lideram. A geração X é um grupo demográfico de pessoas nascidas entre 1965 e 1980. Ofuscada e limitada pela notoriedade dos baby boomers e da geração X, Y, a geração X acabou ficando de fora do radar do marketing, sendo por isso chamada de filhos do meio esquecidos. Os integrantes da geração X vivenciaram os turbulentos anos 1970 e os incertos anos 1980, na infância e na adolescência, mas ingressaram no mercado de trabalho com uma situação econômica melhor. Identificam-se com o conceito de amigos e família, tendo crescido em lares com 2 chefes de família ou com pais divorciados. Os filhos da geração X passaram menos tempo com a família e interagiram mais com os amigos. Essa forte relação de camaradagem dentro da geração X foi retratada em séries de TV de sucesso da década de 90, como Barrados no Baile e Friends. Sendo a fatia do meio, a geração X experimentou grandes transformações na tecnologia para o consumidor, o que levou a se tornar altamente adaptável. A geração X cresceu assistindo aos clipes da MTV e ouvindo fitas cassete no Walkman. Na idade adulta, consumiu música ouvindo CDs e MP3, passando depois para o streaming de áudio. Testemunhou a ascensão e o declínio do aluguel de DVDs e a passagem para o streaming de vídeo. O mais importante é que sua entrada no mercado de trabalho foi marcada pelo crescimento da internet, o que fez dos integrantes dessa geração os adotantes iniciais da conectividade. Embora seja ignorada pela maioria dos profissionais de marketing, a geração X se tornou uma das mais influentes na atual força de trabalho, com experiência profissional média de 20 anos e muita disciplina no trabalho. A geração X tomou conta da maior parte dos postos de liderança nas empresas. Por ter encontrado mais dificuldade para subir na hierarquia corporativa, em razão do prolongamento da carreira dos baby boomers, os nascidos da geração X trocaram de emprego na casa dos 40 anos, abrindo negócios próprios e tornando-se empreendedores de sucesso. Geração Y, os millennials que perguntam por quê? A geração Y, os nascidos entre 81 e 96, é a fatia mais comentada das últimas décadas, tendo chegado à idade adulta no novo milênio. Passou a ser conhecida como millennials, nascida em um novo período de baby boom. A maior parte da geração Y é filha dos baby boomers. Por isso, nos Estados Unidos também é conhecida como a geração do ecoboom. Em geral, tem grau de instrução mais elevado e maior diversidade cultural do que as gerações anteriores. Também é a primeira geração fortemente associada ao uso das redes sociais, ao contrário da geração X, a primeira a usar a internet no trabalho por motivos profissionais. A geração Y travou o contato com a internet quando era bem mais jovem. Por isso, desde o começo, abraçou as mídias sociais e outras tecnologias relacionadas à internet para objetivos pessoais. Nas mídias sociais, é muito aberta a se expressar e costuma se comparar aos pares. Sente a necessidade de validação e aprovação deles. Assim, é fortemente influenciada por aquilo que seus pares dizem e compram. Confia neles mais do que em marcas consolidadas. A geração Y pesquisa e compra muito online, sobretudo com o telefone celular. Mas não compra tantos produtos quanto as gerações mais velhas, por preferir a experiência à posse. Não foca na acumulação de bens e riqueza, e sim no acúmulo de histórias de vida. Por causa do grau de instrução mais elevado, da diversidade e da exposição a conteúdos ilimitados, a geração Y tem a mente mais aberta e é mais idealista. Ela questiona tudo, o que a torna mais suscetível a conflitos no local de trabalho com as gerações mais antigas, que esperam que ela obedeça às normas. Como os pais baby boomers, os millennials costumam ser classificados em 2 subgerações. Os millennials mais velhos, aqueles nascidos nos anos 80, entraram no mercado de trabalho durante a crise financeira global de 2008 e seus desdobramentos. Por isso, tiveram que sobreviver em um ambiente profissional complicado.
Alguns deles acabaram criando a própria empresa, graças a essa experiência de forte concorrência no trabalho. Tendem a separar claramente a vida pessoal da profissional. Já os millennials mais jovens, nascidos nos anos 90, encontraram um mercado de trabalho mais favorável. Eles tendem a misturar a vida pessoal com a profissional. Em outras palavras, querem apenas empregos que lhes deem prazer. O trabalho precisa ser gratificante. A subgeração mais velha é uma geração tampão, porque aprendeu a se adaptar tanto ao mundo digital quanto ao físico, exatamente como a geração X que a antecedeu. A subgeração mais jovem, porém, é mais parecida com a geração Z, por ter adotado a internet muito precocemente. Enxerga o mundo digital como a extensão contínua do mundo físico. Geração Z, os primeiros nativos digitais. Agora o marketing está voltando suas atenções para a geração Z. Descendente da geração X, a geração Z, também chamada nos Estados Unidos de Centennials, é uma fatia da população nascida entre 97 e 2009. Grande parte dela testemunhou as dificuldades financeiras dos pais e dos irmãos mais velhos. Por isso, é uma geração mais consciente das questões financeiras do que a geração Y. Tende a economizar dinheiro e a considerar a estabilidade financeira um fator essencial em suas decisões de carreira. Nascidos quando a internet já se tornara mainstream, são considerados os primeiros nativos digitais, por não terem a experiência de viver sem a internet. Consideram as tecnologias digitais um elemento indispensável da vida cotidiana. Então, estão o tempo todo conectados às compras, estão o tempo todo conectados à internet em seus aparelhos digitais para aprender, ler notícias, fazer compras e acessar as redes sociais. Consomem conteúdo continuamente por múltiplas telas, mesmo em ocasiões sociais. Em consequência, não enxergam praticamente nenhuma fronteira entre o mundo online e o mundo offline. Empoderada pelas mídias sociais, a geração Z registra a vida cotidiana nas redes sociais, sob a forma de fotos e vídeos. No entanto, ao contrário da geração Y, que é idealista, a geração Z é pragmática. Enquanto a primeira gosta de postar imagens selecionadas e filtradas de si mesma para fazer certo marketing pessoal, a segunda prefere retratar versões mais autênticas e sinceras de si mesma. Por conta disso, detesta marcas que disseminam imagens editadas e boas demais para ser verdades. Por conta da maior disposição para compartilhar informações pessoais do que a observada nas gerações anteriores, a geração Z espera das marcas que elas entreguem conteúdo, ofertas e experiências de consumo personalizados. Também espera que as marcas ofereçam a possibilidade de controlar e customizar o consumo de seus produtos e serviços. Por causa do enorme volume de conteúdo dirigido a ela, a geração Z dá muito valor à conveniência da personalização e da customização. Como a geração Y, a geração Z se preocupa muito com as transformações sociais e a sustentabilidade ambiental. Em razão de seu pragmatismo, ela tem mais confiança no próprio papel de motor das transformações por meio das decisões cotidianas. Dá preferência às marcas que enfatizem a solução de questões sociais e ambientais. Acredita que suas escolhas de marca forçam as empresas a aprimorar suas práticas sustentáveis. A geração Z também é apaixonada por fazer a diferença por meio do voluntariado e espera que seus empregadores disponibilizem plataformas que permitam praticá-lo. Essa geração também está em constante busca de engajamento na relação com as marcas. Sua expectativa é de que as marcas sejam tão estimulantes quanto seus celulares e games. Por isso, ela espera que as empresas estejam constantemente renovando suas ofertas. Deseja que elas proporcionem novas experiências de consumo interativas a cada ponto de contato. Deixar de atender a essa expectativa resulta em baixa lealdade à marca. As empresas que têm a geração Z como alvo precisam lidar com esse ciclo de vida mais curto dos produtos. Atualmente, a geração Z já representa um grupo numericamente maior do que a geração Y no planeta. Em 2025, vai compor a maior parte de força de trabalho, tornando-se assim o mercado mais relevante para produtos e serviços.
Geração Alpha, os filhos dos Millennials. A geração Alpha é formada pelos nascidos entre 2010 e 2025, o que faz dela a primeira de filhos do século XXI. Cunhada por Mark McCrindle, o nome, baseado no alfabeto grego, representa uma geração inteiramente nova, que será moldada pela convergência tecnológica. Seus integrantes não apenas são nativos digitais, como são fortemente influenciados pelos comportamentos digitais dos pais, a geração Y, e dos irmãos mais velhos, a geração Z. O lançamento do primeiro iPad, o aparelho ao qual a maioria das crianças é mais apegada, marcou o surgimento dessa geração em 2010. As características da geração Alpha são, em grande medida, moldadas e influenciadas pelo estilo de criação dos pais da geração Y. Tendo se casado em idade mais avançada, a geração Y dá maior ênfase à criação e à educação das crianças. Também educa os filhos em relação ao dinheiro e às finanças desde bem cedo. Além disso, os cria em um ambiente urbano de maior diversidade e ritmo frenético. Portanto, a geração Alpha não é apenas bem educada e ligada em tecnologia, mas também inclusiva e sociável. Criada pela geração Y e influenciada pela geração Z, a geração Alpha vem consumindo ativamente conteúdos em celulares desde a infância. Por passar relativamente mais tempo em frente a telas do que as gerações anteriores, a geração Alpha assiste a vídeos online e joga games de celular todos os dias. Alguns têm os próprios canais no YouTube e contas no Instagram, criados e administrados pelos pais. A geração Alpha está mais aberta a conteúdo produzido por marcas, como canais de resenhas de brinquedos no YouTube. O estilo de aprendizagem é experimental e empírico. Ela se sente bem à vontade com brinquedos tecnológicos, aparelhos inteligentes e vestíveis. Considera a tecnologia não apenas uma parte integral de sua vida, mas também uma extensão de si mesma. A geração Alpha continuará a crescer adotando e usando tecnologias que mimetizam o ser humano, como a inteligência artificial, o comando por voz e os robôs. Hoje, a geração Alpha ainda não conta com grande poder aquisitivo, mas já tem forte influência nos gastos de outras gerações. Uma pesquisa Google Ipsos mostrou que 74% dos pais millennials incluem os filhos da geração Alpha nas decisões domésticas. Além disso, algumas crianças se tornaram influenciadoras nas mídias sociais e modelos para outras crianças. Um relatório da Wunderman Thompson Commerce mostra que 55% das crianças nos Estados Unidos e no Reino Unido gostariam de comprar coisas que seus influenciadores sociais usam. Portanto, é só uma questão de tempo até que se tornem o foco global dos profissionais de marketing. Os estágios de vida das 5 gerações. Compreender o que é essencial para 5 gerações exige analisar os estágios pelos quais elas passam durante a vida. Existem, em geral, 4 estágios no desenvolvimento humano, batizados como fundamental, frontal, de fomento e final. Cada estágio abrange cerca de 20 anos, e ao se passar de um para o outro, há uma alteração significativa nos objetivos e prioridades da vida. Figura 2.2. Os estágios da vida humana e as suas prioridades-chave. Fundamental. Estágio da vida. Explorar o ambiente e adaptar-se a ele. Aprender e desenvolver habilidades de vida. Descobrir a identidade pessoal. Frontal. Estágio da vida. Assumir riscos, ir atrás dos sonhos, ganhar a vida e construir uma carreira, comprometer-se com um relacionamento romântico. De fomento. Estágio de vida. Dedicar-se à paternidade e maternidade e à vida familiar, orientar e liderar equipes no trabalho, dar retribuição à sociedade. Final, estágio da vida. Cuidar da saúde e do relacionamento social, disseminar sabedoria pelas gerações mais jovens, desfrutar a vida e conservar a felicidade. O primeiro estágio de vida é o fundamental, em que o foco está no aprendizado. Durante os primeiros 20 anos, ainda se está explorando o ambiente e se adaptando a ele. Adquirem-se conhecimentos e competências não apenas pela instrução formal, mas também pelas amizades, pelos relacionamentos sociais.
Esse também é o estágio de busca pela própria identidade e por uma razão de ser. O segundo estágio é chamado de frontal. Durante o segundo período de 20 anos, inicia-se a transição do aprendizado para o trabalho. Ao começar a ganhar a vida e construir uma carreira, a pessoa adquire maior independência. Como nesse estágio a saúde está no ápice, é maior a disposição para correr riscos e aproveitar a vida ao máximo. Também é durante esse estágio que começa o comprometimento com relacionamentos românticos. Ao entrar no terceiro estágio da vida, o de fomento, a pessoa começa a se estabilizar e a constituir família. A tendência é de retomar um estilo de vida mais saudável, depois de um período de aumento de estresse durante o estágio frontal. Também se passa mais tempo cuidando da evolução de terceiros. Em casa, o foco está na paternidade ou maternidade e na vida familiar. No trabalho, a ênfase passa à mentoria e à capacitação de gerações mais jovens. Dar sua retribuição à sociedade também se torna um objetivo-chave nesse estágio da vida. No estágio final, a pessoa tenta se adaptar à velhice e conservar-se feliz. Nesse período, o objetivo principal é cuidar da saúde em declínio e dos relacionamentos sociais. O foco passa a ser desfrutar a vida, dando início a novas atividades que sejam gratificantes e com propósito. Em virtude da intensa reflexão sobre as lições da vida, começa-se a adquirir sabedoria e se tenta comunicar às novas gerações. Para os baby boomers, o tempo típico de passagem de um estágio a outro é de 20 anos. Atualmente, a maioria dos boomers se encontra no estágio final e está tentando adiar a aposentadoria para se conservar ativa e continuar a ter uma vida gratificante. A geração X vem seguindo uma trajetória parecida. A maioria de seus integrantes se encontra atualmente no estágio de fomento. Muitos tornam-se bem-sucedidos criadores de startups e comandam novos negócios por volta dos 40 anos. Focam no equilíbrio entre vida pessoal e profissional ao mesmo tempo que dão sua retribuição à sociedade. A geração Y tem seguido uma trajetória ligeiramente diferente. Seus integrantes atingem marcos tradicionais da existência, como o casamento e o nascimento de filhos, em uma idade bem mais avançada. Trata-se de uma concessão que fazem para alcançar bem mais cedo outros grandes objetivos, especialmente em relação à carreira e à contribuição para a sociedade. A geração Y não está disposta a ascender na hierarquia das empresas no mesmo ritmo dos baby boomers e da geração X, que era uma ascensão meteórica ao topo, trocando de emprego com frequência ou abrindo a própria empresa ainda bem jovem. Em consequência, progride de um estágio de vida para outro em uma velocidade maior, em comparação com a geração dos baby boomers. Hoje, supostamente, ainda está no estágio frontal, mas alguns de seus integrantes já adquiriram a mentalidade do estágio de fomento. Preocupa-se com o equilíbrio entre vida pessoal e profissional em uma idade muito mais precoce. O estilo de liderança se baseia no empoderamento de terceiros, através do coaching, e é estimulada por propósitos sociais. Embora sua vida esteja cercada de tecnologia, a geração Y dá maior ênfase à interação humana, o que é o fundamento do estágio de vida de fomento. Acreditamos que a geração Z e a geração Alpha também têm estágios de vidas muito curtos, adotando uma mentalidade mais madura mais cedo por conta disso. Estão mais dispostas a correr riscos e aprender na prática, mesclando essencialmente os estágios fundamental e frontal. Ambas têm um desejo mais intenso de contribuir para a sociedade antes mesmo de completar 20 anos de idade. O ponto de vista em relação à tecnologia não é superficial. Elas não a enxergam como uma simples engenhoca. Veem-na como um empoderador para fazer coisas de maneira rápida e precisa, de modo a focar naquilo que realmente importa. Esses estágios de vida mais curtos têm consequências profundas sobre a abordagem de marketing. Atender às gerações Z e Alpha, as duas mais importantes da próxima década, não é apenas uma questão de aplicação de tecnologias, mas sim de usar a tecnologia para possibilitar soluções centradas no ser humano. O abismo entre gerações e a evolução do marketing. Acreditamos piamente que o marketing está em evolução contínua para adaptar-se a um mercado em constante transformação.
Figura 2.3, as 5 gerações e a evolução do marketing. A evolução em décadas, geração dominante e a escola do pensamento de marketing. Anos 50 a 70. Baby Boomers, nascidos entre 1946 e 1964. Escola de pensamento de marketing, marketing 1.0, marketing centrado no produto. Anos 1980 a 1990. Geração X, marketing 2.0, voltado para o consumidor. Anos 2000, geração Y, marketing 3.0, marketing centrado no ser humano. Anos 2010, geração Alpha, marketing 4.0, passagem do tradicional ao digital, e marketing 5.0, tecnologia para a humanidade. Marketing 1.0 centrado no produto. O marketing 1.0, ou marketing centrado no produto, surgiu nos Estados Unidos na década de 50. Foi desenvolvido originalmente para atender os abastados baby boomers e seus pais. O objetivo principal era criar produtos e serviços perfeitos que produzissem um maior valor elevado na mente dos clientes. Os produtos e serviços vencedores eram aqueles cujas características e vantagens eram mais evidentes diante da concorrência. Por apresentarem maiores benefícios aos consumidores, as empresas cobraram preços mais altos por esses produtos e serviços por um longo período. Assim, os conceitos básicos de marketing criados durante essa época se concentravam no desenvolvimento do produto e na gestão do seu ciclo de vida, bem como na criação dos 4 P's ideais: produto, preço, ponto de venda e promoção. A satisfação do cliente tornou-se a meta principal, grande defeito da era do marketing 1.0. Porém, era que as empresas muitas vezes faziam o cliente consumir aquilo de que não precisavam, o que por sua vez criava uma cultura de consumismo. Marketing 2.0, voltado para o consumidor. Na esteira dos movimentos de contracultura ou de anticonsumismo, entre meados dos anos de 1960 e meados dos anos 1970, o marketing evoluiu para uma forma mais centrada no cliente. Essa tendência ganhou ainda mais força com a recessão do início da década de 80, que levou a uma redução significativa do poder aquisitivo dos consumidores. A frugalidade dos boomers tardios e da geração X tornou-se um grande desafio para os profissionais de marketing. Por isso, a era do marketing 2.0 se concentrou na compreensão da segmentação, da seleção de mercados-alvo e do posicionamento. As empresas deixaram de criar o produto e o serviço perfeitos para todos, aprenderam mais a respeito do seu mercado-alvo e definiram de maneira bem precisa o posicionamento de mercado. Abandonaram os penduricalhos e passaram a se concentrar em recursos específicos dos produtos, com base nas necessidades e nos desejos do consumidor. Isso se refletiu na precificação exata para o mercado-alvo. As empresas também passaram a fazer um esforço maior para construir um relacionamento com o cliente ao longo do tempo. Os profissionais de marketing aplicaram a abordagem de gestão do relacionamento com o cliente para reter os consumidores e impedir que eles migrassem para a concorrência. O objetivo deixou de ser a satisfação do cliente e passou a ser a sua retenção. Marketing 3.0, o centrado no ser humano. A ascensão da geração Y e a crise financeira global no final dos anos 2000 levou a outra evolução relevante do marketing. Empoderada pelo acesso à livre informação e perturbada pelos escândalos da indústria financeira, a geração Y tinha um baixo nível de confiança em relação ao mundo corporativo e suas motivações de lucro a todo custo. A geração Y exigiu que as empresas criassem produtos, serviços e culturas que desempenhassem um impacto social e ambiental positivo. Surgiu assim a era do marketing centrado no ser humano, ou marketing 3.0. As empresas começaram a embutir práticas éticas e socialmente responsáveis de marketing em seus modelos de negócios. Marketing 4.0, passagem do tradicional ao digital. A digitalização é um complemento a mais na tendência rumo à centralidade do ser humano.
A geração Y é até certo ponto também a geração Y e até certo ponto também a geração Z gravita em torno da economia digital. A ascensão da internet móvel, das mídias sociais e do e-commerce alterou o caminho do consumidor rumo à compra. Os profissionais de marketing se adaptaram a essa mudança, comunicando e entregando produtos e serviços por meio de uma presença unicanal. Eles começaram a passar do tradicional para o digital e a implementar o marketing 4.0. Marketing 5.0, tecnologia para a humanidade. Com a ascensão da geração Z e da geração Alpha, é hora do marketing evoluir uma vez mais. O interesse e a preocupação primordiais dessas duas gerações mais jovens voltam-se para duas direções. A primeira é trazer transformações positivas para a humanidade, melhorando a qualidade da vida humana. A segunda é impulsionar ainda mais avanços tecnológicos em todos os aspectos da humanidade. Para atender a geração Z e a geração Alpha, os profissionais de marketing precisam continuar a adotar as novas tecnologias, a fim de aprimorar a vida humana. Em outras palavras, o marketing 5.0 será a integração entre o marketing 3.0, centrado no ser humano, e o marketing 4.0, facilitador de tecnologias. Resumo: marketing para baby boomers e as gerações X, Y, Z e Alpha. Na próxima década, a geração X deterá quase todos os postos de liderança no mundo do marketing. Na visão dos profissionais de marketing, essa geração é a única que conheceu os marketings 1.0, 2.0, 3.0 e 4.0 ao longo dos diferentes estágios de sua vida. Com o apoio dos gerentes de médio escalão da geração Y, e a geração X será a ponta de lança de iniciativas de marketing para atender a geração Z e a geração Alpha. Essas duas gerações mais jovens serão as catalisadoras do marketing 5.0, que é uma integração entre o marketing 3.0 e o marketing 4.0. Elas têm enorme preocupação em relação a como a tecnologia pode empoderar e aprimorar a humanidade, melhorando as vidas humanas e gerando felicidade. As empresas que forem capazes de angariar a confiança da geração Z e da geração Alpha conseguirão triunfar na competição da era do marketing 5.0. Perguntas para reflexão. Que gerações sua organização atende hoje? Você compreende plenamente suas preferências e seus comportamentos? Sua organização está bem posicionada para o futuro? Em outras palavras, você está preparando sua organização para atender os nativos digitais, a geração Z e a geração Alpha?